Olá, sejam bem-vindos ao Espelho do Casal. Aqui eu te convido a virar o espelho para si e olhar para a sua relação e principalmente se enxergar neste relacionamento. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espelho do Casal. Hoje eu quero trazer um tema aqui, um tema que eu considero muito importante e que eu costumo repetir muito, eu falo muito a respeito disso nas sessões. Tem dia que eu falo com pessoas diferentes várias vezes, que é sobre a gente poder se abrir, sobre falar do que sentimos, ter a capacidade de se posicionar em relação aos seus sentimentos, compartilhar suas dores, suas alegrias, mas também poder falar dos incômodos em relação ao comportamento, atitudes da outra pessoa. Eu estou sempre falando, já falei em outros episódios, da importância de você falar, se comunicar, falar como você se sente. Então, por conta desses comentários, dessas falas que eu já trouxe em outros episódios, algumas pessoas me perguntam mais a respeito disso e algumas pessoas já vieram me falar que nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir, e aí fica muito difícil falar, porque às vezes a pessoa não está pronta para te acolher, não está pronta para te ouvir e não dá para falar. E eu pergunto, o que é estar pronto para ouvir? O que é isso? Tem pessoas que não conseguem ouvir porque elas estão sempre na defensiva, elas estão sempre armadas. É como se que tudo que as pessoas falam, tudo que o outro fala para ela, parece que é um ataque. Então ela está pronta para se defender o tempo inteiro. Um exemplo disso são aquelas pessoas que começam a frase sempre com não. Sabe? Conhecem alguém assim? Que tudo que você fala para ela, quando vai te responder, ela já começa com a palavra não. Não, mas, não, é que eu penso que, não, as pessoas que fazem, é sempre o não na frente. Eu lembro de uma pessoa lá atrás, no passado, que trabalhou comigo, que era assim, quando eu dava uma opinião, fazia um comentário, qualquer coisa que eu falava, ela começava com não. E às vezes era interessante que às vezes ela iniciava a frase com não e ela repetia exatamente o que eu tinha falado, em outras palavras. E, quer dizer, não fazia sentido nenhum. Então hoje eu entendo que isso é uma forma de se defender, essa é uma forma que a pessoa tem de se defender. Defender do quê? Não sei, isso é muito pessoal, isso é muito individual, cada um tem o seu motivo para isso, né? Então, quando a gente fala que as pessoas têm dificuldade de ouvir, uma das questões é essa, porque tem gente que tem essa dificuldade de ouvir porque ela se defende, mas também tem aquela que não consegue ouvir porque quando o outro está falando, ela já está se preparando para atacar. Ela já está se preparando o seu discurso para atacar, para dar a resposta. Isso também é uma defesa. Ela também ataca como uma forma de se defender. Então, são aqueles diálogos que eu já falei, né? Aquelas discussões que se tornam um cabo de guerra. Você começa a me falar alguma coisa, eu não consigo ouvir direito o que você está falando, porque você está falando e eu já estou pensando a resposta que eu vou te dar. E aí eu ataco, eu falo que é como se os dois ficassem o tempo inteiro com um escudo na mão. Então fica aquele jogo de tênis que eu falei num outro episódio. Então fica aquela coisa do ataque, um atacando o outro. Isso é muito ruim. E também tem aquelas pessoas que vão ter dificuldade em lidar com a dor do outro. Então elas não conseguem ouvir porque elas têm uma dificuldade muito grande em lidar com a dor do outro. Ela não deixa a pessoa falar, ela já corta. Sabe, quando a pessoa começa a falar, quando a pessoa começa a contar a sua história, enfim, ela já corta querendo, ou em julgamento, ou querendo dar uma resposta, já querendo resolver, dar a solução para isso que está acontecendo, ou então, se você está chorando, ou se está trazendo algo muito triste, já vem com aquele comentário, não fica assim não, não chora não,
Por que isso acontece? Ou até mesmo faz piada, gente. Tem gente que escuta aquilo já fazendo uma piadinha, fazendo uma palhaçada. Mas qual que é a intenção dessa pessoa? Tirar você rápido desse estado. Fazer com que você não fique triste, não chore. Mas por que a pessoa faz isso? Por que ela acaba fazendo isso e não escuta aquilo que o outro está dizendo? Porque ela tem muita dificuldade em lidar com a dor. E esta dor não é a dor do outro, é a sua própria dor. Por quê? Porque quando o outro está contando, quando eu estou ouvindo a história do outro, o conteúdo daquela história, em muitos momentos, vai bater em algo dentro de mim, vai bater nos meus conteúdos. E nem sempre a pessoa vai se permitir a isso. Por isso ela se defende, porque às vezes eu tenho uma certa dificuldade, para mim é muito difícil lidar com os meus conteúdos, com as minhas dores, com aquilo que está na minha sombra. Às vezes isso para mim é muito difícil, então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o outro desse estado, eu não vou querer ouvir a história do outro porque eu não quero lidar com a minha dor. Isso é uma reação de defesa também, mas ela acontece de forma inconsciente. A pessoa não faz isso conscientemente. Não quero que você fale, senão vai mexer com a minha dor, vou enfrentar. Não, a pessoa não se dá conta disso. Acontece de uma forma inconsciente. Essas são algumas defesas que fazem com que as pessoas tenham dificuldade em ouvir. Então, gente, parece que é muito mais fácil falar, né? Dá essa sensação. É tão difícil eu ouvir, então parece que é muito mais fácil eu falar, eu atropelar, eu passar por cima da outra pessoa e não ouvir. Eu logo ficar dando opinião, julgando, enfim. Só que isso só aparece porque não é mais fácil falar do que ouvir. É claro que falar qualquer coisa talvez seja fácil, mas encontrar a melhor forma para falar é a parte mais desafiadora, porque isso não é fácil. Encontrar a melhor forma, falar qualquer coisa de qualquer jeito, atropelando, enfim, isso talvez seja fácil, mas a gente precisa encontrar essa melhor forma e este é o grande desafio. E vocês têm noção, vocês sabem como que nós vamos saber a melhor forma de se falar? Vocês têm ideia disso? É aprendendo a ouvir. À medida em que eu aprendo a ouvir, mas ouvir de verdade, realmente ouvir o que o outro está dizendo, à medida em que eu vou aprendendo isso, eu também vou aprendendo a falar. Eu vou aprendendo a melhor forma de me comunicar. Então, gente, a primeira coisa é aprender a ouvir. E como que vocês vão fazer isso? Como que vocês vão desenvolver? Como que vocês vão aprender a ouvir? Quando você estiver numa conversa, quando o seu parceiro ou a sua parceira te procura para conversar sobre qualquer assunto, procure ouvir o que a pessoa está te dizendo, mas realmente ouvir, sem tentar dar respostas, sem tentar dar soluções, alternativas, somente escute, ouça de verdade, ouça com atenção. Às vezes a gente acha que tem que ter algo a dizer, às vezes a gente acha que tem que dar uma resposta, mas nem sempre a gente tem. Nem sempre a gente tem uma resposta, nem sempre a gente tem algo a dizer. E se tiver alguma coisa para falar, se você tiver alguma resposta em relação a isso, primeiro escute com empatia, se coloque no lugar do outro, procure entender o que a pessoa está te dizendo. E no final da fala, o que é importante que você faça? Acolha o que foi dito, mesmo que você não concorde. Afinal, a pessoa está dizendo como que ela se sentiu, ou como percebeu, enfim, ela está dando a opinião dela, ela está falando dela, enfim, acolha. E de que forma? O que é esse acolher que eu estou dizendo? É, por exemplo, ela falou coisas, ela disse algumas coisas para você, você ouviu com atenção e no final você poder dizer, tá bom, eu entendo o que você está dizendo, ou então eu sinto muito se você se sentiu assim, ou algo desse tipo. Isso é acolhimento. Aí depois que você fizer isso,
Aí sim você faz as suas colocações. Isso quando você tiver colocações para fazer ou quando for necessário fazer colocações. Porque tem momentos que a pessoa só quer desabafar mesmo e você só vai fazer o acolhimento, você não tem que colocar nada. Mas se a gente pensa que essa conversa está acontecendo em uma discussão, numa briga, num relacionamento, depois de acolher, aí sim você vai fazer as suas colocações. Mas é extremamente importante que você não aponte o dedo em acusação. Afinal, nós não estamos buscando um culpado. Então, procure falar de você, da sua percepção, de como você se sente. Isso é importante. Então, quando você aponta em acusação, vai gerar no outro uma necessidade de se defender. Aí a comunicação vira uma meleca, ninguém escuta ninguém. Aí vira lá em cima aquilo que eu falei, de que antes de você ouvir aquilo que outra pessoa tá falando, você já está pensando na resposta que você vai dar. Então você vai acolher e só depois você vai falar, só depois você vai fazer as suas colocações. Por exemplo, você começa acolhendo, eu sinto muito por você ter se sentido assim, mas quando eu fiz isso, ou quando eu falei isso, eu imaginava que, e aí vai. Ou então, mas eu acabei agindo desta forma, porque quando você faz ou diz determinada coisa, eu me sinto, gera em mim um sentimento. Você está voltando para você está acolhendo e falando de você. Só que tem uma coisa, né? Quando os ânimos estão alterados, quando existe uma tensão muito grande, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque às vezes neste momento não dá para seguir numa comunicação. Então o máximo que você faz é ouvir, isso é um treino de ouvir, acolha. Só que você vai falar sobre isso talvez num outro momento. Aquele momento de você respirar, acolhe e diz, ok, vamos conversar melhor sobre isso depois, vamos dar um tempo para a gente pensar, refletir, se acalmar e mais tarde ou amanhã a gente volta a falar a respeito disso. É importante isso. E não entrar na defesa, entrar na briga, porque quando existe uma tensão aí na relação, aí não adianta. Aí não adianta conversar porque não vai sair uma conversa boa. Quando você vai praticando a escuta, quando você pratica essa escuta, a conexão entre vocês vai aumentando cada vez mais e você vai aprendendo, vai desenvolvendo a melhor forma de se comunicar. Entende por que é tão importante a gente aprender a ouvir primeiro e à medida que a gente vai aprendendo a ouvir, a gente vai aprendendo a falar? Quando a conexão entre vocês estiver maior, você vai conseguir se mostrar muito mais, você consegue se abrir e falar cada vez mais dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas dores, angústias, assim como também vai falar das suas alegrias e prazeres. Vai ficar muito mais fácil você falar a respeito. E eu digo o tempo inteiro o quanto é importante que você possa falar isso. É importante que você consiga se mostrar vulnerável, mostrar a sua vulnerabilidade, expondo seus sentimentos, se abrindo com a pessoa com quem você se relaciona, aquela pessoa que realmente é importante na sua vida. Quando você faz isso, você se permite ser acolhida. Porque se você não fala, o outro não necessariamente vai saber, não necessariamente vai te acolher, porque nem sempre ele entende o que está acontecendo. Então, quando você faz isso, você permite que o outro te acolha. O outro, além de entender o que está acontecendo, ele vai poder te acolher. E se você está do lado de alguém que você tem dificuldade em expor, em se mostrar vulnerável, porque você não se sente acolhida por essa pessoa, aí eu tenho que dizer que tem alguma coisa errada nesse relacionamento. Essa relação tem que ser revista, porque a conexão, a intimidade com a pessoa é quando você se sente você mesma, que você pode se mostrar, que você pode, se sente segura nesta relação. Então, se você não se sente segura para expor como você se sente, as coisas que você deseja, que você gosta, enfim, tem alguma coisa que não está boa
nesta relação. Eu estou lembrando agora de uma paciente que eu atendi, que ela tinha uma dificuldade muito grande de falar com o marido sobre as coisas. Ela vinha muitas vezes para a sessão e era o lugar onde ela conseguia falar das emoções dela, porque ela não podia falar de nada. E ela falava para mim: Daisy, eu não posso falar com ele, que eu fiquei brava por coisas do trânsito, que eu fiquei triste porque minha unha quebrou, e não posso falar nem de coisas pequenas nem de coisas grandes. Eu não posso falar daquilo que eu sinto, porque ele acha que tudo é besteira, que eu não tenho que ficar assim, ele desqualifica aquilo que eu estou sentindo, ele não permite. E aquilo, eu lembro que para mim era muito claro quanto dizia respeito à dificuldade dele lidar, em muitos momentos, não era todo o tempo isso, mas a dificuldade que ele tinha de lidar com a dor. E aí, que relação é essa? Onde você não se sente segura, onde o outro não permite que você se fale de você, que você mostre os seus sentimentos. É uma relação que precisa ser revista, é uma relação que com certeza precisa ser revista, porque alguma coisa errada tem nela. Um dos lados não está muito bem nessa relação, então ela precisa ser revista. Por todos os motivos que eu já venho falando em outros episódios, você não pode se anular em função de alguém. Não pode, isso não é legal. Então, num relacionamento amoroso, quando nos mostramos vulneráveis, é esperado que se fortaleça a confiança e aumente a intimidade na relação. Gente, vamos praticar a escuta. Vamos praticar a escuta, porque quando você empresta o seu ouvido para que a outra pessoa possa falar, quando você escuta com empatia, tentando se conectar no sentir da pessoa, entendendo, compreendendo o que ela está dizendo, sem julgar, sem se defender, sem atacar, você vai aprendendo a melhor forma de falar, porque você vai passando a falar de você, de como você se sente. E quando isso acontece na relação, vocês se tornam muito mais próximos. É claro que nem tudo é sempre lindo, mas quando você aprende isso, até as brigas se tornam mais maduras. Afinal, a gente também tem que aprender a brigar, mas isso é um tema de um outro episódio. Hoje eu fico por aqui. E se ainda não estiver seguindo o Espelho do Casal, siga e classifique com as estrelinhas para me ajudar. Me acompanhe também no Instagram, @DaicyPsi. Compartilhe esse podcast com outras pessoas, inclusive com seu parceiro ou parceira. Assim, juntos, vocês vão construir uma relação cada vez mais saudável. Um grande beijo e até o próximo.